Meus amados, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada a todos nós. De onde você estiver, possa estar sendo alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo amor infinito deste nosso Deus. Somos gratos, pois o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos reunidos no nome dEle. Sendo assim, a gente tem a oportunidade de adorá-lo com canções, glorificá-lo com palavras, sentir a presença dEle, a presença do Espírito Santo e nos sentir renovados. A verdade é que quando Jesus ainda aqui na terra disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador. Então, se há necessidade de consolo na tua vida, nesta noite, eis aí a oportunidade que eu e você temos de deixar o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, fazer aquilo que é o papel dele, entre outros. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 32. O tema da mensagem nesta noite, eu diria que seria o seguinte: mentoria celestial. Em nossos dias é muito comum você ouvir falar em mentoria, em ter um mentor. Seria alguém que te orienta, alguém que te dá direções, um consultor. E ter uma mentoria celestial não vai ter para ninguém. Eu sei que há muitos mentores nesta terra em diversas áreas, ou nas mais diversas áreas da nossa vida, mas mentoria vinda direta dos céus, não tem para ninguém. Pode ser o melhor nessa terra, mas a do céu, ela sem dúvida é infalível. Salmos 32, eu quero ler 2 versículos, 8 e 9, que diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma, não obedeceriam. Somente esses 2 versículos. Fiquem à vontade, eu quero fazer uma breve reflexão com vocês dentro desta ótica, como eu dei o nome ou o título a essa reflexão: mentoria celestial. O salmista, em suas palavras, ou digamos assim, o Senhor nos falando através do salmista, nos diz que irá nos ensinar, nos instruir, em outras palavras, nos dar direção. Mentoria é isso, é mostrar-nos o caminho, nos instruir, nos ensinar, nos aconselhar. E em diversos pontos da Bíblia a gente vai encontrar o Senhor fazendo exatamente isso, instruindo, aconselhando, nos mostrando a direção. E o primeiro exemplo que eu queria trazer para nós do Senhor dizendo algo a um homem é no livro de Gênesis capítulo 12. Nós não vamos ler, eu quero apenas comentar. Quando Deus fala a Abraão, pelo menos um versículo vamos ver. Gênesis 12, quando Deus direciona, ou Deus dá uma ordem de direcionamento a um homem chamado, ainda nesta ocasião, Abrão.
mas nós o conhecemos como Abraão, porque posteriormente Deus fez esta mudança. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse foi um direcionamento que Deus dá a este homem chamado Abraão. Abraão, sendo instruído desta forma, ele faz exatamente isso. Mas, veja bem, nós temos uma grande tendência de fazer ou seguir as instruções, eu poderia dizer assim, pela metade. Não seguir completamente. É como se nós fôssemos a um médico por conta de alguma enfermidade e o médico nos dá algumas orientações e quando chega em casa a gente segue. Mas segue uma aqui, outra ali, não segue 100%. E por que eu estou dizendo isso de Abraão? Porque Abraão, ele saiu da sua parentela, porém, ele fez algo que Deus não disse para ele fazer. Levou consigo seu sobrinho chamado Ló. A justificativa talvez fosse porque o pai de Ló havia morrido, Ló estaria sozinho, alguma justificativa até que boa. Mas a gente sabe que deu trabalho para Abraão. Deus orientou, mas Abraão teve a escolha de seguir 100% ou não. E ele não seguiu 100% a orientação de Deus. Ele levou o seu sobrinho. E no capítulo 13 a gente vai ver apenas o título. Eu não vou ler. Mas no título aqui na minha Bíblia diz assim: conflito leva Abraão e Ló a se separarem. Por Abraão não ter seguido à risca o que Deus orientara, houve conflito entre ele e Ló. E aí é só você ler o texto para poder entender melhor, se é que você já não sabe. Mas houve conflito, houve depois aquele caso lá, o pastor Mauro ministrou esses dias, citou sobre a questão de Sodoma e Gomorra. E, enfim, Abraão teve apenas, eu não diria que teve apenas, é a minha forma apenas, uma expressão tão somente. Mas ele teve dor de cabeça com seu sobrinho. Não que fora apenas dor de cabeça, mas teve dor de cabeça. Isso acontece quando nós não seguimos à risca aquilo que nos é orientado. Como eu dei o exemplo de nós irmos a um médico. Seja qual for a enfermidade, qual for o problema. O médico, o mentor, por assim dizer, já que eu dei o tema a esta palavra, mentoria celestial. O nosso mentor é alguém que tem experiência. Você não vai buscar mentoria ou orientação com alguém que não saiba sobre o tema que você está precisando, sobre aquilo que você está necessitando, seja em qualquer área. Só que, no caso do médico, o médico passa lá algumas orientações, restrições, e quando você chega em casa, você faz do jeito que você acha que deve fazer, você não segue à risca. E o resultado, a gente viu aqui o resultado na vida de Abraão, não foi 100% satisfatório. Tanto é que depois Abraão, essa separação entre Ló e Abraão, foi dada da seguinte maneira. Abraão disse assim: olha, Ló, a gente precisa se separar. Escolhe, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Era uma coisa séria. Não era uma simples separação. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Evidente que quem tinha o direito de escolher para onde ia era Abraão, por ser o tio, por ser o mais velho, por ser o responsável. Mas ele deu essa vantagem para Ló. E Ló escolheu o seu caminho. Mas depois teve problema e Abraão teve que intervir, até mesmo para com Deus. Senhor, dar uma chance. Vocês que conhecem a história sabem do que estou dizendo. Esse é um ponto, ou é um texto que eu daria como Deus orientando, mas a gente não dando um crédito ou não atendendo a fundo a orientação de Deus. E o salmista, ele é bem claro, ou as palavras, né?
do Senhor através do salmista: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, eu vou te aconselhar, tendo-te sob a minha vista. Isso significa dizer que o Senhor, Ele te orienta, Ele me orienta, Ele me ensina, Ele diz: vai por aqui, vai por ali, mas Ele continua, é como um mentor mesmo, Ele fica acompanhando os seus passos. Se você retornar ao médico, vamos voltar lá no médico, depois de 1, 2 semanas ou até um mês, um prazo determinado que o médico diga: eu quero que você retorne aqui. E quando você retorna lá ao médico, ele vai observar que você não está do jeito que deveria estar se você tivesse seguido as ordens dele. Muito provavelmente Deus faça isso com a gente. Periodicamente Ele nos observa e olha para ver se a gente seguiu e se nós estamos da maneira que Ele propôs que estivéssemos. E é evidente que na soberania de Deus Ele sabe se a gente fez ou não fez, mas no caso do médico não. Ele vai nos analisar a nossa saúde, o grau de saúde que nós estávamos quando a gente foi pela primeira vez, e agora no nosso retorno Ele vai falar: rapaz, você fez tudo o que eu te mandei? A gente pode às vezes até tentar ludibriar o médico, mas acontece que os resultados dizem por si. E mesmo que a gente com palavras engane o médico, os resultados vão dizer o que é de fato. Talvez o médico não diga nada, mas ele sabe: você não fez tudo que eu mandei você fazer, você não seguiu as orientações. Ora, aonde quero chegar é o seguinte: Deus, o segundo verso que nós lemos vai ser muito mais claro e a gente vai conseguir entender melhor o que é uma mentoria, o que é você ter alguém que está te aconselhando, te instruindo. Não significa que este alguém vai estar com você 24 horas. E se você tomar uma atitude, porque essa é a grande questão, Deus nos instrui, o médico nos instrui, o nosso mentor nos instrui. Agora, fazer ou não fazer, a escolha é minha, é tua. Se a gente erra o caminho por não ter instrução, é uma coisa. Agora, a gente errar o caminho, ou deixar de fazer aquilo que nos foi instruído, mesmo depois de ter sido instruído, aí é outra questão. Aí é um problema. Abraão sabia, voltando à história de Abraão, o que ele tinha que fazer. Mas ele fez um pouco a mais, com as suas justificativas. E teve prejuízo, teve problema. E da mesma maneira acontece com a gente. Um outro texto que eu gostaria de ler, porque é evidente, a gente está falando de mentoria celestial, mas vamos falar aqui no plano, como eu disse na questão do médico, mas também existem outros conselheiros que nós temos na nossa vida. E nós vemos um pai aconselhando um filho, e este filho seguindo o conselho de seu pai. Livro de Provérbios, capítulo 4. E quem foi este homem? Quem foi este pai? O próprio salmista Davi, orientando seu filho chamado Salomão. Salomão, no verso de número 3 do capítulo 4 de Provérbios, diz assim: quando eu era filho aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Agora eu quero pular para o verso de número 7, apenas a primeira parte. Salomão dizendo que era aconselhado, instruído, ensinado por seu pai. E agora no verso 7, um ensinamento que foi a chave de toda a vida de Salomão. Seu pai dizendo assim: a sabedoria é a coisa principal. Se nós formos analisar este
este assunto a fundo, nós vamos perceber que quando Deus pergunta a Salomão, aparece a ele e pergunta a ele: o que é que você quer? Salomão já estava instruído e ele não titubeou em dizer: eu quero sabedoria. Por que que ele disse isso? Porque em tenra idade ele já aprendia isso com seu pai. A sabedoria, Salomão, é a coisa principal. Entre outras coisas, poderia seu pai lhe ensinar sobre o reino, sobre como conquistar, sobre como guerrear, como conquistar aliados, mas seu pai, Davi, o ensina sabedoria. É a coisa principal. E aí, quando Deus aparece a ele e lhe pergunta, a mentoria dele fora de tal forma especial, essa mentoria vindo do seu próprio pai, que ele não titubia em dizer: quero sabedoria. Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pede sabedoria e a gente sabe que ele recebeu. Então, este também é uma instrução que muitas vezes a gente rejeita. Quantas vezes que meu pai e minha mãe, teu pai e tua mãe te instruiu, te aconselhou, te mostrou o caminho, te disse: você tem que fazer isso, ou você não pode fazer isso, e você ouviu só, mas fez completamente diferente. Até porque, como eu disse, o pai e a mãe não vai ficar 24 horas no nosso pé vendo o que a gente faz ou não faz. Minha mãe costumava dizer, quando eu em tenra idade, quando acabar a escola, a aula, quando você sair, venha direto para casa. Não fique em esquinas, em rodinhas. Mas mamãe, por quê? Porque nessas rodinhas acontece isso, aquilo outro. E graças a Deus eu dei ouvido à minha mãe. Mas quantos que a gente não ouve por aí? E quantas vezes em outras ocasiões eu também não dei ouvido nesse sentido da escola, eu sempre dei ouvido. Mas quem sabe, se eu for buscar a fundo algum conselho que minha mãe me deu, eu não segui. E você também não seguiu. Então precisamos nos responsabilizar, porque as escolhas são nossas. Davi aconselhou seu filho. A escolha, na hora que lhe foi perguntado: o que é que você quer? Ele poderia escolher qualquer coisa e não seguir o que Davi havia falado para ele. E não ter recebido aquela palavra no fundo do seu coração. Guarda esta palavra. Mas ele seguiu. Voltando para nós, quantas vezes a gente seguiu? Ouviu os conselhos, mas a gente deixou passar, fez do jeito que a gente queria. E quantas vezes, seja sincero comigo, que depois que a gente tomou a nossa decisão, fez contrário àquilo que nos foi orientado ou aconselhado por nossos pais, a gente não pensou assim: bem que eu poderia ter dado ouvido. A gente quebra a cara, essa é a palavra. A gente quebra a cara. Um outro texto que quero citar está no livro de Josué. Esse é do próprio Deus para Josué. Deus diz assim a Josué no capítulo 1. Capítulo 1, verso de número 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Aí Deus narra no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6, e eu vou pular direto para o versículo 7. Mas só esse versículo que eu li, que diz assim: olha, onde a sua planta ou a planta do seu pé pisar, eu já tenho te dado. Aí lá no 7, Deus, além da instrução, Ele dá um conselho. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou, meu servo Moisés. Não te desvie nem dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido
por onde quer que andares. E a gente sabe que Josué fez exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Conquistar a terra, não deixou a palavra que todos os mandamentos, todas as leis que Deus havia falado para Moisés, Moisés havia passado para o povo. Josué fez questão de seguir 100% a instrução de Deus. Josué poderia ter feito diferente? Sim, poderia. Como Abraão não fez 100%. E outras histórias que a gente poderia citar, mas eu não quero citar, eu quero ler agora o verso de número, o segundo verso que nós lemos no livro de Salmos 32, porque é ele que vai fechar esta reflexão nossa. A gente tem um mentor, que é o próprio Deus, através do Espírito Santo. A gente tem a instrução, o ensinamento, que é a palavra de Deus. Agora, seguir ou não seguir, isso é com cada um. A escolha é minha, a escolha é tua. Essas palavras que Deus disse a Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, faça exatamente o que eu estou mandando, ou usando palavras mais brandas, o que eu estou te orientando, porque quando a gente fala mandando, parece que está é algo mais agressivo, mas não era essa a ideia de Deus, e não é essa a ideia de Deus, e por isso que eu quero ler o segundo verso do livro de Salmos 32, o verso que nós lemos, o 8 e o 9, eu quero ler o 9 agora. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, e que precisam de cabresto para que possam obedecer. Eu estou fazendo a leitura conforme as minhas próprias palavras, mas é exatamente isso. Ora, irmãos, se fosse dessa maneira, então Deus iria nos orientar, e Ele iria colocar como se fosse o cabresto, ou mesmo as rédeas, para nos direcionar. Não, você está indo para a esquerda, mas não é para a esquerda que eu quero que você vá. Então Ele puxa a rédea e nos direciona. Não, Ele deixa isso livre. Ele apenas no verso anterior diz que vai estar nos vigiando. É claro que se Ele mandou você ir para a esquerda e você foi para a direita, Ele está observando. E quando você se atentar que você fez errado, você volta. Senhor, o que aconteceu? Olha, eu vi o que aconteceu. Eu mandei você sair da tua parentela, voltando lá para Abraão. Se Abraão perguntar, Senhor, por que toda essa problemática aí com Ló? Ah, ô Abraão, é porque eu mandei você sair do meio da tua parentela. Você saiu, só que você levou junto com você um parente. Deus vai reorientar, eu diria isso. Agora, o que Deus não vai fazer jamais na minha vida e nem na tua vida é colocar cabresto, porque senão nós seríamos, mesmo sem entendimento, como a mula, como o cavalo, que a gente guia facilmente tendo o cabresto. Você quer ir para a direita? É só puxar para a direita. Ele não tem a visão, as visões lateralmente falando, você puxa e ele vira. Para a esquerda, você puxa e ele vai para a esquerda. Agora, é justamente isso que fecha essa ministração. O Senhor nos orienta, o Espírito Santo te orienta. Ele te diz, filho, não é desse jeito. Você faz porque você quer. Você faz porque você é desobediente. Você faz porque você quer fazer do seu jeito. Você faz porque você só quer ouvir a instrução do médico. Vou voltar lá para o médico. Só para alguém não perguntar para você assim, você não foi no médico? E você dizer, não fui. Aí você passar por ingênuo. Não, você está doente e não foi no médico? Aí você fala, não, eu fui no médico, sim. E aí você teve as instruções, tive. Então você não passa por ingênuo, você foi. Então a gente vem, busca orientação, ouve de Deus, ouve a palavra, ouve o Espírito Santo, mas quando a gente sai da porta para fora, a gente faz do jeito que a gente quer. Mas Deus não vai fazer nada? Não vai. Porque senão nós seríamos o cavalo e a mula. Tem uma outra versão que diz aí o burro, mas esses animais todos que precisam de ter o cabresto. Ou a gente poderia dizer um robô. Deus colocaria um chip e a gente faria o que Ele quisesse que a gente fizesse. E aí a minha adoração, a minha obediência, a tua adoração, a sua obediência,
não seria voluntária. E não é isso que Deus quer. Ele está disposto a ser o nosso instrutor, a ser o nosso mentor. Em que área, pastor? Em qualquer área. Se você quiser falar sobre finanças, a palavra de Deus está aqui, está cheia de palavras que vão te mostrar administrativamente como que você deve agir, gerenciar as suas finanças. E sobre casamento, pastor, a palavra dele tem orientação sobre casamento também. E sobre pais e filhos, pastor, também tem também. A palavra está aqui, a orientação do Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. E como Jesus disse, citei lá no início, nós não estamos sozinhos. Ele está nos olhando. Agora, se Ele diz, vá para a direita, e a gente vai para a esquerda, a gente sofre as consequências. É claro que nem sempre a gente vai, já que Ele não nos guia como se nós fôssemos animais, Ele apenas nos orienta. Algumas vezes a gente vai fazer 100% correto. E algumas vezes a gente, mesmo querendo fazer corretamente, a gente erra. Não foi o que Paulo falou? Eu quero fazer o bem que quero fazer não faço, o mal está presente. Então a gente está, nós somos cabíveis do erro. Isso sim, mas aí a gente corre aos pés do Senhor. Senhor, o que eu fiz de errado? O Senhor me orientou, eu entendi de forma, às vezes a gente entende errado também. Mas eu estou aqui, a gente ter humildade, meu amado. Humildade. Agora, o que nós precisamos é estar atento. O que é que Deus está te falando? O que é que Deus nos fala através da tua palavra? O que é que o Espírito Santo fala contigo através até mesmo de uma canção, através de um louvor sendo entoado, cheio da unção? O que é que o Espírito Santo está te dizendo? E muitas vezes a gente nem faz uma coisa e nem faz outra. A gente fica parado. Aí eu ouvi o que Deus mandou eu fazer, mas eu não vou fazer. Então você não faz nenhuma coisa nem outra. Isso significa que você é desobediente de qualquer forma. Se você não faz, ou se faz errado, você é desobediente da mesma maneira. Então Deus chama a nossa atenção nesta noite, para que a gente se aplume. Ele nos orienta, e Ele espera que a gente obedeça. Porque qual é o papel do mentor? É Ele te ensinar para ver você, que as coisas que Ele está te ensinando, que você faça tudo errado? Não, o prazer do mentor é te mentorear, te instruir, te ensinar e ver você ter sucesso. Se você buscar mentoria em qualquer área da tua vida, o prazer do mentor, a satisfação dele é ver você sendo bem sucedido naquilo que ele te orientou. Assim é o prazer de Deus, é Deus quando nos olha e vê que nós fizemos exatamente como Ele mandou. E aí Ele tem prazer em nós, não foi o que Ele disse de Jesus? Esse é o meu Filho amado, em que me comprazo. Ora, será que Deus pode olhar para mim nesta hora e falar, este é meu Filho amado? Será que Ele pode olhar para você e dizer, esta é minha filha amada, este é meu Filho amado em que me comprazo? Ou seja, eu tenho prazer, alegria, satisfação, porque eu oriento, eu instruo, eu ensino, e Ele faz exatamente do jeito que eu falo, do jeito que eu lhe ensino, que eu mentorio. É uma satisfação, uma alegria, um prazer para Deus. E voltando para o livro de Salmos, eu te instruo, eu te ensino o caminho, eu te guio, mas não como os animais são guiados, com cabrestos. Ele te ensina, Ele me ensina. O fazer ou não fazer depende de mim e de você. Imagine, nos nossos dias não é tão comum isso, mas a gente ainda vê em alguns lugares por aí. Alguém numa charrete com os animais, os cavalos ali, e de repente esse alguém não sabe o caminho exato que ele precisa ir, o lugar que ele precisa chegar. E ele para em algum lugar e pergunta para alguém pedindo orientação. Pedindo orientação, já que não tem o GPS.
Hoje a gente usa o celular para tudo, né? É no carro, é na moto, até de a pé. Você está de a pé, eu preciso chegar em tal lugar. Você coloca ali, te guia. Mas na ausência disso, você precisa perguntar para alguém. Aí esse alguém fala assim para você: olha, 3 ruas, sobe essa rua aqui, direto. Na terceira rua, à esquerda, você entra. E depois na primeira à direita, pronto, você chegou onde você queria. Aí esse camarada apenas põe os animais para andar e deixa. Porque os animais ouviram também. Os animais vão chegar lá no endereço? É claro que não, porque eles não têm entendimento. Quem tem entendimento sou eu e você. Os animais ouviram a pessoa aqui falando: ó, terceira rua esquerda, primeira direita, você chega onde você queria. Aí os animais, de repente, se falassem, né, se fosse na época que os animais falavam, houve essa época, afinal de contas a cobra falou com Eva, né? Então, houve um tempo onde os animais falavam, olha para trás e fala assim: nosso dono, né? Pode deixar que eu já sei onde que é. O rapaz falou, eu vou direitinho. Não, eles precisam ser guiados porque eles não têm entendimento. Mas eu e você temos entendimento. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então obedecer ou deixar de obedecer, a responsabilidade é minha e é tua. Essa é a palavra que eu tenho, ou melhor dizendo, essa é a palavra que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Nos orientar, nos instruir como mentor celestial e está acima de qualquer mentoria aqui nessa terra. Agora, eu faço e se eu sou próspero, bem-sucedido, se eu fizer e obedecer conforme as ordens que foram me dado. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Curve a sua cabeça um instante. Nosso Deus, obrigado por essas palavras que podemos ouvir nesta noite. Ainda que muitas vezes a gente quer seguir nosso próprio caminho, mas que os nossos corações sejam quebrantados nesta noite, a fim de que possamos ouvir as tuas instruções. E como Salomão, que deu ouvido ao seu pai, e no momento que lhe foi perguntado o que é que você quer, ele sabia exatamente o que dizer. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida do teu servo, da tua serva, daquele que me ouve. Como entendimento que nós temos, nós não somos falto de entendimento, como os animais. Mas nós entendemos o que o Senhor fala. E ainda que a gente não consiga compreender, haja visto que nós somos limitados, mas nós temos o Teu Espírito Santo conosco, que nos orienta e que fala conosco, que nos toca. Em um momento de indecisão, Senhor, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu não sei, mas aí o Teu Espírito Santo vem e fala conosco através de uma canção, fala conosco através da palavra, fala conosco através de um sonho, fala conosco através do conselho de alguém. Oh Deus, que o meu coração esteja quebrantado, que o coração do Teu servo, da Tua igreja, que nós que Te servimos, Te adoramos, e nós que temos a Tua palavra, Senhor, oh, em nossas vidas, que a gente possa entender isso e buscar em Ti fortalecimento e com obediência, Senhor, seguir tudo. Não é metade, não é 30%, não é 40%, não é 70%, mas 100% daquilo que o Senhor nos diz, que o Senhor nos fala com relação a qualquer área da nossa vida, seja nas nossas finanças, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, no nosso relacionamento conjugal, seja na nossa vida profissional, na nossa vida social, em qualquer área da nossa vida, na nossa vida física, na nossa saúde, que a gente possa, Senhor, seguir as orientações que o Senhor dá, porque o Senhor nos ama. É evidente que a orientação, a instrução que o Senhor dá ao teu povo, o mandado que o Senhor dá ao teu povo, quando o Senhor disse com Abraão, quando o Senhor falou com Josué, não se esqueça ou não deixe, não se aparte de ti o livro da lei, a palavra, os ensinamentos que eu dei a Moisés. Quando o Senhor diz isso, é porque o Senhor ama e porque o Senhor tem um projeto na nossa vida.
E o Senhor que sabe lá do amanhã, sabe do futuro, sabe onde nós podemos chegar. Porém, para chegar lá, Senhor, a gente precisa ouvir a Tua voz. Oh, que voz suave. Fala, Senhor, fala. Como uma canção do hino da harpa, que diz: fala que o Teu servo ouve. Fala conosco, Senhor. Nós estamos com os corações quebrantados nesta noite. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada sobre cada vida. Aonde há, Senhor, uma enfermidade neste momento, aonde há alguém desesperado por alguma razão, que a Tua paz possa entrar. E a gente sabe que a Tua paz não é como o mundo a dá. O Senhor disse isso. Mesmo em meio a essa tormenta toda que nós temos passado, Senhor, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar em nosso meio, estar conosco, acalme o nosso coração. Porque nós não somos como os animais que não têm entendimento. Porque nós não somos um povo que não tem um Deus, que não tem uma direção. Nós não somos um povo que está sendo jogado ou indo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Não, nós temos o Senhor conosco. Nós temos a Tua palavra conosco. Nós temos o Teu Espírito Santo conosco. Nós somos privilegiados por demais, Senhor, porque alguns, a Tua palavra diz, alguns, eles fazem questão ou procuram carros, cavalos, fazem menção disso tudo, do Seu poderio, mas nós fazemos menção do nome santo do Senhor, assim falou o salmista, e nós dizemos nesta hora: bendito seja o nome do Senhor na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor na vida desta família. Bendito seja o nome do Senhor na vida da Tua igreja. Amém. Amém.